O tema de hoje, treliças isostáticas planas. Nós chamamos treliça ideal, o sistema reticulado em que as barras têm todas as extremidades rotuladas e as cargas estão aplicadas sempre em seus nós. Isso é uma treliça ideal. Basicamente, nós precisamos conhecer a regra de formação dessas treliças. Nós partimos fundamentalmente de uma viga biapoiada ou de um triarticulado. Na figura da esquerda, nós temos uma viga isostática biapoiada. No apoio da esquerda, temos um vínculo de segundo gênero, no apoio da direita, um vínculo de primeiro gênero. Na figura denominada triarticulado, que vemos à direita da tela, nós temos dois vínculos de apoio de segundo gênero e a estrutura se evidencia isostática exatamente porque eu tenho ao nó superior duas barras chegando a ele. E isso me confere uma equação adicional àquelas três que nós já temos na estática do plano. Então eu passo a ter quatro equações, quatro incógnitas. Então o sistema é determinado, portanto eu digo que a minha estrutura triarticulado plano é isostática. Mas nós precisamos avançar em um reticulado, lembrando, idealmente as cargas atuam nos nós e todas as barras são rotuladas. Partindo da viga biapoiada, se eu acrescento um nó e duas barras, eu preservo o caráter de isostaticidade. Note que inicialmente, naquela figura original, eu tinha uma barra, dois nós e três reações de apoio. Agora, com o incremento de um nó e duas barras, eu passei a ter uma treliça na sua forma mais simples, vamos dizer, é o embrião de uma treliça plana isostática, agora com três barras, três reações de apoio e três nós. Avançando, se eu incorporo mais um nó e duas barras convergentes a esse novo nó, eu preservo o caráter isostático da estrutura. Prossigo na mesma toada, acrescento um nó e convergentes a esse nó duas barras, preservo o caráter isostático da estrutura. Incorporo duas barras, introduzindo mais um nó. Agora eu tenho 9 barras, tenho 3 reações de apoio, tenho 6 nós. Ainda assim, eu tenho uma treliça isostática no plano. Se eu indefinidamente prossigo fazendo essa operação, acrescento um nó e duas barras, um nó, duas barras, um nó, duas barras, isso vai sempre manter o caráter isostático da treliça. Vejamos a outra figurinha, agora a figura da direita. Eu tenho um triarticulado plano, eu tenho 4 reações de apoio, tenho 2 barras e 3 nós. Contabilizo 3 nós porque eu levo em conta também o nó do próprio apoio. Apoio do segundo gênero, apoio do segundo gênero. Assim como fiz aqui, apoio do segundo gênero, apoio do primeiro gênero. Se eu acrescento um nó e 2 barras, continua sendo uma estrutura isostática. Agora sim, eu tenho já nascendo na sua configuração esse meu reticulado, que a gente denomina usualmente de treliça. Na mesma sequência, um nó, 2 barras, continuo com o caráter isostático. Agora eu tenho 6 barras, tenho 4 reações de apoio, tenho 5 nós. Mais uma vez, tenho para um novo nó, 2 novas barras. Passo a ter 8 barras, 4 reações de apoio, 6 nós. Continuo com a estrutura no seu caráter isostático. Mais uma vez, agora vou para 10 barras. Acrescentei 2 barras às 8 que eu já tinha. Acrescentei um nó aos 6 que eu já tinha. Mantive as 4 reações de apoio. O que é que a gente pode
concluir assumindo essa regra de formação nos dois embriões é que a soma do número de barras com o número de reações de apoio vai ser, numa estrutura isostática do tipo reticular treliça no plano, sempre igual ao dobro do número de nós. Repito, número de barras somado ao número de reações de apoio, isso vai ser igual ao dobro do número de nós. Vejam que essa regra é uma regra necessária, é uma regra que deve ser obedecida para que a treliça seja isostática. Porém, essa regra não é suficiente. Repito, é uma regra necessária, porém não suficiente. É importante que eu avalie, que eu verifique o aspecto da deformabilidade ou da indeslocabilidade. Então veja, o atendimento desse comando, a obediência a essa relação B mais R igual a 2N é uma condição necessária, porém não suficiente. Vejam, se a gente começa de um embrião como uma viga biapoiada ou de um embrião como um triarticulado plano, a sequência, obedecendo a cada novo nó, duas novas barras, aí sim eu estarei preservando, mantendo e evoluindo sempre com a treliça isostática plana. Selecionamos algumas treliças clássicas, não? Treliças que são muitas vezes usadas em estrutura de coberta para vencer grandes vãos, não? E treliças podem ser confeccionadas de material madeira ou de material metálico, enfim, podemos ter diversos meios construtivos para a produção de uma treliça. Selecionamos algumas treliças clássicas pelo nome. Vamos conhecer algumas delas. E a gente já pode ter uma antevisão do tipo de esforço a que cada barra estará submetida. Lembrando que, idealmente, a treliça é carregada nos nós. O carregamento ele chega ao reticulado pelos nós, de maneira que as barras estarão submetidas a forças normais, a tensões normais, esforços axiais, que podem ser de compressão ou de tração. Nesta tela, apenas para a gente consolidar e guardar com bastante firmeza aquilo que eu afirmei há pouco. Para qualquer treliça isostática plana, a relação B mais R é igual a 2N, ela vai ser atendida. Uma relação necessária. Porém, essa relação não é suficiente. Vamos firmar bem esse entendimento. Por quê? Para, de fato, eu evidenciar, constatar o caráter isostático, eu tenho que inspecionar outro aspecto, o aspecto da interformabilidade, ou melhor até dizendo, da indeslocabilidade. Eis aqui a treliça de Howe. A treliça de Howe é uma treliça plana isostática. E aí a gente pode constatar isso. Se a gente verifica a relação B mais R igual a 2N, a gente vai ter a checagem de uma condição necessária. Além disso, como a gente começa por um triarticulado, a gente pode sequenciar a cada nó duas barras. Mas aqui nós começamos pela viga isostática, pela viga biapoiada. Por quê? Porque no apoio da esquerda, um vínculo de segundo gênero, no apoio da direita, um vínculo de primeiro gênero. Se a gente carrega essa treliça Howe, a gente vai ter já a expectativa muito nítida do tipo de esforço a que estará submetida cada barra. E é interessante que a gente já tenha essa percepção ou esse feeling na hora da prova, né? Até para a gente ter mais convicção dos resultados. Ao iniciar o processo de cálculo, eu já tenho uma expectativa se vai ser tração ou compressão, embora eu não tenha ainda como atribuir valores. Isso só quando eu aplicar
efetivamente, um método de cálculo dos esforços normais. Tipicamente, uma treliça não tem esforço momento fletor, tampouco esforço cortante. Então vamos lá. Se eu carrego verticalmente, de cima para baixo, nos nós do banzo superior, o que eu vou ter? Eu vou ter as barras diagonais e o banzo superior comprimidos. Então, todos esses elementos aqui, note que eu estou omitindo a rótula nesses pontos, mas essa omissão ela deve ficar subentendida, tá? A rótula a cada encontro de barras. A cada encontro de barras tem uma rótula. Então, todos esses elementos, que são elementos birrotulados, estão submetidos à compressão. Esses outros aqui, agora na cor azul, são barras tracionadas. Veja que esses montantes verticais são tracionados. Aqui, o banzo inferior também tracionado. Essa é a treliça de Howe, com o carregamento vertical de cima para baixo. Chamando a atenção, essa barra central, esse montante, ele está ali sem se submeter a qualquer esforço normal. Ele nem está comprimido nem tracionado. Aqui a treliça Warren. A treliça Warren, ela, uma vez carregada de cima para baixo, ela vai ter também, semelhantemente, as diagonais e o banzo superior submetido à compressão. E as demais barras, veja que aqui eu não tenho aquele montante central. Todas essas barras na tonalidade azul são barras tracionadas. Vamos à treliça Pratt. A treliça Pratt, ela tem, vamos caracterizar os seus elementos, um banzo superior, um banzo inferior, banzo superior, banzo inferior. Temos as diagonais e temos os montantes. Então, vamos guardar esses termos. Temos banzo superior, banzo inferior, diagonais e montantes. Quando a gente carrega, e aí tipicamente a treliça Pratt ela é carregada pelos nós inferiores, tipicamente, o que resulta é que as barras do banzo superior e os montantes, com exceção do montante central, todos os demais montantes, assim como o banzo superior, estarão sujeitos à compressão, enquanto as diagonais e o banzo inferior estarão sujeitos à tração. E interessante notar, esse montante central não está submetido a qualquer esforço normal. Agora, a treliça triangular de Howe. A treliça triangular de Howe, carregada de cima para baixo, sempre o carregamento a gente considera nos nós, é um reticulado. O que vai acontecer? As barras indicadas aqui serão comprimidas. Eu tenho diagonais comprimidas e eu tenho o montante central e esse banzo inferior como barras tracionadas. Aqui a treliça tipo Howe, carregada de cima para baixo, eu tenho barras comprimidas, barras tracionadas e esses dois montantes indicados aqui na cor amarela não estão sujeitos a qualquer esforço normal, nem de compressão, nem de tração. Aqui a treliça tipo Pratt, já um pouco diferenciada, as barras comprimidas, os montantes verticais comprimidos, as duas barras superiores também comprimidas e as demais barras tracionadas. Essa é a treliça de Pratt. Muito bem, o nosso propósito nesse vídeo foi mostrar como evoluir a formação de um reticulado plano, de uma treliça plana isostática a partir de duas configurações fundamentais. Nós apresentamos a relação B mais R igual a 2N, enfatizamos que essa relação, apesar de necessária, ela não é suficiente. Apresentamos algumas clássicas treliças que se aplicam em diversas obras de engenharia, já pelo nome histórico. Nós vamos, em oportunidades próximas, desenvolver metodologias para o cálculo, a análise estrutural, cálculo das reações de apoio e cálculo dos esforços normais nas barras que integram esse reticulado. Muito bem, por hoje é só. Forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.